Olá, pessoal! Tem um barulhinho aí de fundo de cortador de grama, mas tá tudo certo, tá? O Cristiano também às vezes dá uns gritos lá em cima que ele tá dando aula, inclusive para vocês agora ao vivo. Eu terminei a aula com vocês e aí eu fiquei encucada com uma coisinha só, que é a gametogênese. Como eu não fui eu que dei essa aula para vocês, eu não sei até que ponto vocês conseguiram compreender por que a gente coloca dois genes de um lado e dois genes do outro no heredograma, né? Então eu vou fazer uma aula rapidinho agora, espero que eu consiga ser rápida, né? Eu falo que eu vou ser rápida, demora 35 minutos. Só pra gente relembrar um pouquinho esse processo de gametogênese de uma forma muito rápida, ninguém vai falar de fase de meiose aqui, o que acontece, mas é mais pra gente compreender, então, por que naquele quadrinho eu coloco os dois genes, tá bom? Vem cá comigo rapidinho, só relembra uma coisa aqui, ó. Quando a gente fala de gametogênese, formação de gametas, eu tenho a espermatogênese e a ovogênese, tá? Também pode ser chamada de ovulogênese. De maneira simples e só pra gente compreender, quem começa a fazer uma gametogênese é sempre uma célula que tem cromossomos homólogos, a gente já sabe o nome, né? Então ela precisa ter pares de cromossomos para começar, então ela tem que ser uma célula 2N. Uma célula 2N significa que ela tem os cromossomos homólogos, certo? Toda vez que eu vou começar uma divisão celular, toda vez a célula ela passa por uma fase que ela tem que é o início de tudo, é aquela preparação para entrar na mitose ou na meiose, né? Esse preparo nada mais é do que a duplicação dos cromossomos homólogos. E cada partezinha que esses cromossomos homólogos agora formaram chamam-se cromátides irmãs. Elas estão unidas pelo centrômero. Então ele era um só, certo? E ele vai então sofrer um processo de duplicação e ele vai então estar ligado pelo centrômero formando as cromátides irmãs. Cada par, cada cromossomo. Então não tenho pares, eu não tenho o cromossomo que veio do pai e o outro que veio da mãe, que neles estão os genes alelos, como eu disse para vocês hoje. Então olha só, esse cromossomo homólogo desse daqui vai se duplicar e esse daqui também vai se duplicar, certo? Bom, então vamos supor aqui que eu tenho meu 2N igual a 2, eu tenho aí um parzinho de homólogos, certo? E aí eu vou começar então explicando para vocês, olha só. Esse parzinho aqui, ó, a gente vai começar lá em cima, eu fiz um desenhozinho, não sei se ficou bom, eu espero que vocês compreendam, eu espero também estar aqui focadinha na câmera para vocês, ó. Então vamos lá. O processo de gametogênese, então eu vou formar gametas para começar então a estudar minha genética, para começar a ver as possíveis combinações, certo? Então eu tenho inicial ali, ó, uma célula que eu coloquei que o 2N é igual a 2, então ela tem ali um parzinho de cromossomos, certo? Vamos supor que cada cromossomo traga um gene só, é uma suposição. E que o cromossomo de um ladinho traz o azão e o outro cromossomo, que é homólogo desse que tá do outro ladinho, traga o azinho. Então, ele ficaria assim, ó. Um cromossomo de um ladinho traz o azão e o outro cromossomo do outro lado traz o azinho. Eu não vou desenhar ele aqui dentro, eu só vou colocar os genes que estão nesse cromossomo, certo? A primeira coisa que eu falei para vocês que ocorre é a duplicação desses cromossomos homólogos. Então, tanto esse daqui vai se duplicar em cromátides irmãs, quanto esse daqui também vai se duplicar em cromátides irmãs, certo? Essa duplicação ela é essencial para iniciar tanto a mitose quanto a meiose. A gente está falando da meiose. Bom, então a primeira coisa que ocorre é a formação das cromátides irmãs, a duplicação dos cromossomos homólogos. Então agora, ao invés de eu ter um azão e um azinho, eu tenho azão, que ele está duplicado, e eu tenho o azinho, que também está duplicado, certo? Se eu fosse desenhar a célula, eu ia ver isso aqui, ó. Só que lá dentro eu só coloquei os genes, perfeito? E aí, o que acontece? Qual é o objetivo da meiose 1? O objetivo da meiose 1 é separar os cromossomos homólogos, o que não ocorre na mitose. Na mitose eu não tenho separação de homólogos, tá? Eu tenho aqui na meiose 1. Então, olha só. Na primeira fase da meiose, eu vou separar os homólogos. Então, eu tinha azão, azinho. Então, ó, separei esse homólogo desse homólogo. Então, esse cara aqui não era um azão?
Esse cara não era outro Azinho, é que ele tá duplicado aqui e aqui também tá duplicado. Seriam as cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Separei esses cromossomos homólogos, agora eu tenho duas células, um cromossomo homólogo ficou desse lado, duplicado, e esse outro cromossomo homólogo ficou do outro lado, também duplicado. Então agora eu não tenho mais pares de cromossomos, não tenho. Então terminou a meiose 1, eu tenho duas células que já são N, ou seja, já não tem mais pares de homólogos, certo? E aí vamos para a meiose 2. Meiose 2, o que vai acontecer na meiose 2? Qual é o objetivo da meiose 2? Separar, então, agora essas cromátides irmãs. Então, na meiose 2, eu vou pegar aquela célula, né, aquele núcleo que tem o par aí duplicado de cromátides irmãs, e aqui também tem o outro parzinho que está unido pelo centrômero das cromátides irmãs. Então, olha só, é como se eu estivesse vendo a célula assim, ó. Um cromossomo duplicado, azão, um cromossomo duplicado, azinho. Então, agora o objetivo da meiose 2 é separá-las. Então, a gente vai fazer a divisão do centrômero e aí eu vou ter ao final, essa célula aqui, ela vai se dividir. Então, vai separar as cromátides irmãs. Agora, eu tenho uma cromátide irmã aqui, outra aqui. E lá, a mesma coisa. Eu já separei os homólogos, agora as cromátides irmãs. Uma cromátide irmã vai ficar aqui e a outra vai ficar aqui. Ao final dessa divisão celular, um parzinho de cromossomo homólogo, né? Um parzinho, ele vai formar quatro genes, né? 4 possibilidades de genes. Ele acabou duplicando e separou tudo isso. Então, um par azinho, ele tem agora 4 células divididas com o número de cromossomos ao meio. Então, eu tenho azão e azinho, porque primeiro eu dupliquei para depois separar. Certo? Bom, professor, então por que lá no heredograma a gente coloca sempre os gametas? A fecundação não é o encontro de gametas? Eu não estudo as possibilidades dos gametas de se encontrarem? Então tá bom, então vamos lá nas possibilidades dos gametas se encontrarem. Então olha só, o que eu deveria fazer, né? O correto. Só que vocês vão ver que a gente não faz porque no final dá na mesma. Então olha só. Eu vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu tenha aí o cruzamento entre um indivíduo heterozigoto. Eu quero estudar uma única característica, tá? Na primeira lei de Mendel é uma característica por vez que a gente faz. Então eu tô pegando aqui, ó, uma característica de um indivíduo que seja heterozigoto, cruzando com outro que também seja heterozigoto, certo? Pela meiose, o indivíduo heterozigoto, não é isso? A gente não começou com heterozigoto aqui, ó. A gente começou lá com heterozigoto, certo? Então, ó, eu tô pegando esse cara e cruzando com outro da mesma característica dele. Então, um heterozigoto com um outro heterozigoto. Então, a gente viu que ao final da meiose, ele tem azão, azinho. Um gene dele, então, um par de alelos formam 4 gametas desse tipo. Então, a gente vai cruzar esses 4 gametas desse tipo. Azão, azinho. Então, um gene sempre em cada quadradinho. Azão, azinho. Aqui eu tenho um total de 16 possibilidades, certo? Essas 16 possibilidades significam o quê, ó? Então, eu fui cruzando. Azão com azão dá azão, azão com azão dá azão, azão com azinho dá azão com azinho dá azão. Fui indo, primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna, primeira linha com a terceira, primeira linha com a quarta. Acabou? Vou para a segunda. Primeira linha com a primeira coluna, com a segunda e vou indo até acabar. Então, das 16 possibilidades que podem acontecer aqui, eu tenho aí 4 possibilidades sendo azão. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 foram azão. Das 16 possibilidades que podem ocorrer, 8 foram azinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E das 16 possibilidades, 4 somente foram, então, azinho. O que significa isso? Que se eu simplificar essas frações aqui, ó, na simplificação de fração, o que eu vou ter de resultado final? 1/4 de azão, 1/2 de azinho e 1/4 de azinho, certo? Bom, se eu for fazer o heredograma sem ter que repetir os genes que são iguais,
sem ter que repetir os genes que são iguais, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó. Então, ao invés de eu colocar o azão 2 vezes e o azinho 2 vezes, e aqui a mesma coisa, eu coloco quem aparece 2 vezes uma vez só. Azão, azinho, azão, azinho. Eu tô falando de azão, azinho, eu tô falando desses gametas aqui, ó, que apareceram aqui do final da meiose. O azão e o azinho que eu coloco são esses caras aqui que vieram da gametogênese, tá? Então, lá no heredograma, eu coloco o espermatozoide e o ovócito. O produto, o que veio aí dessa meiose, é o produto dessa meiose que eu ponho no heredograma. Só que aqui eu não repeti tudo. Por quê? Porque o resultado final vai ser o mesmo. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, de 4 possibilidades, que aqui eu não tenho 16, aqui eu tenho 4. Então, de 4 possibilidades, uma é azão, azão. De 4 possibilidades, 2 azão, azinho. E de 4 possibilidades, uma azinho, azinho. Certo? Então, eu tenho o mesmo resultado que eu encontrei lá fazendo aquele quadro, colocando todos os gametas repetindo, aqui de uma maneira simplificada. Então, isso significa que 1/4, ó, é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que dá 0,25, que é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é 25%. É isso que eu disse para vocês que o vestibular pode trazer. 2/4, eu simplificando essa fração, eu tenho 1/2. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,50. 50 dividido por 100, que é 50%. E a mesma coisa aqui, ó, 0,25, que é a mesma coisa que 25%, ou 25 centésimos, né, como a gente fala na matemática. E aí, eu quis fazer essa aulinha só para vocês compreenderem, então, de onde vem os genes que eu coloco ali no heredograma, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam essa videoaula quantas vezes forem necessária para vocês entenderem o processo, então, da gametogênese, ok? Um beijo, até a próxima!